Oi, tudo bom? Se você gosta de investir na bolsa, você sabe que os investimentos em fundos imobiliários cresceu muito nos últimos anos. Mas com a pandemia, as pessoas têm se mostrado assim um pouco mais cautelosas com esse tipo de investimento, né? A forte queda que a gente tem visto no valor das cotas dos fundos imobiliários na bolsa fez com que as pessoas percebessem que esse tipo de investimento não é algo assim tão simples, né, tão corriqueiro quanto elas imaginavam. A maioria das pessoas está sentindo pela primeira vez o que significa de fato investir em imóveis através da Bolsa de Valores. É diferente do que investir diretamente em imóveis, né? A volatilidade da bolsa é uma coisa que simplesmente não pode ser ignorada. Bom, o fato é que, independente da pandemia, os fundos imobiliários continuam sendo um bom investimento. Inclusive, há oportunidades boas para os investidores nesse segmento. Mas a questão é que agora a seleção dos fundos para investir ficou mais criteriosa. Então, como é que você pode escolher bons fundos de investimento imobiliário para investir nesse momento? E quais são os critérios que você deve levar em conta nessa seleção? Essas são algumas das suas perguntas, das suas dúvidas que eu vou responder no vídeo de hoje. Então fique ligado e assista esse vídeo até o final. Antes de entrar no assunto de hoje, eu quero deixar bem claro aqui para você que, de forma muito transparente, que tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo é para fins puramente didáticos, tá? Não deve ser entendido como uma recomendação de investimento que eu estou falando. Eu vou te explicar, na verdade, quais são os principais critérios que os analistas do mercado financeiro, pessoas assim realmente habilitadas no mercado financeiro, têm utilizado para fazer recomendações de fundos para os investidores investirem, aplicarem seu dinheiro nesse período de pandemia. Se você procurar na internet ou mesmo se informar na sua corretora de valores, as recomendações de compra de cotas de fundos imobiliários vão estar dentro, na verdade, de dois extremos, tá? De um lado, você vai ter a recomendação para cotas de fundos imobiliários de ativos de renda fixa, em especial os CRIs, né? Os fundos de CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. No outro extremo, você deve encontrar muito provavelmente recomendações para as cotas de fundos de shopping centers. Bom, vamos entender qual que é a lógica por detrás dessas recomendações dos analistas para que você possa então desenvolver a sua própria estratégia de forma embasada, né, para saber que tipo de fundo você vai focar durante essa pandemia. Em um momento de crise, de maremoto econômico que a gente está vivendo, né, os investidores buscam praticamente o quê? Proteger o seu patrimônio e possivelmente aproveitar alguma oportunidade que apareça no caminho, não é verdade? Se você entende um pouco de investimentos, né, você sabe que para poder proteger a sua carteira de investimento, nada melhor do que você recorrer a bons papéis de renda fixa, né? Adicionando esses ativos dentro de sua carteira, na verdade você está conferindo a ela uma maior previsibilidade, né, aos resultados ali da sua carteira. Você não vai ficar tão à mercê das oscilações da economia nesse momento. No caso dos fundos imobiliários, você tem ótimas opções de renda fixa, né? Você pode recorrer, por exemplo, aos fundos de recebíveis imobiliários. Esses são os fundos, como eu já falei anteriormente, que investem nos CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários. Se você não sabe, os CRIs são, na verdade, títulos lastreados em créditos imobiliários. A emissão de CRIs é uma estratégia, né, utilizada por empresas do mercado imobiliário, construtoras, incorporadoras, para poder financiar as suas atividades. Então, na prática, o que acontece? As dívidas dos compradores de imóveis dessas empresas são transformadas em títulos de crédito, tá? Que são juntadas em pacotes e comprados por esses fundos de papéis, por esses fundos de CRIs. E os cotistas, na verdade, ao adquirirem cotas desses fundos, estão adquirindo frações, pequenas frações desses pacotes. Os CRIs são ativos de renda fixa, ou seja, a sua rentabilidade já é conhecida no momento que se assina o contrato, né? Ela é pré-fixada. Inclusive, eles estão normalmente atrelados ou à inflação ou ao CDI. Se for indexado à inflação, isso é muito bom porque ao investir neles você não vai perder poder de compra. Os seus ganhos vão ser reais nessa transação. Mas o fato, meu amigo investidor, é que num momento de crise, na pandemia, até mesmo os fundos de CRI podem ser impactados, né?
pelo fato de, nessas ocasiões, aumentar a inadimplência dos mutuários desses contratos. Então não existe assim investimento 100% seguro, isso você já sabe. Então é muito bom você conhecer o rating dos CRIs que compõem a carteira do fundo que você está analisando, para você se certificar se o nível de risco desses papéis é aceitável ou não para o seu perfil de investidor, tá? Na maior parte das vezes é bom procurar fundos que não estão expostos aos segmentos mais apimentados, digamos assim, dos CRIs, né? Que são chamados de high yield, que apostam em papéis de maior risco para poder conseguir maiores rentabilidades. É o caso, por exemplo, dos CRIs de loteamentos, que envolvem maior risco. Bom, a gente já falou aqui dos fundos imobiliários mais seguros, né, entre aspas, durante uma crise, que são usadas como uma parte de uma estratégia defensiva para proteger a sua carteira. Agora a gente vai falar das oportunidades que estão aparecendo, tá? Bom, durante uma tempestade econômica, você sempre ouve essa frase muito comum, né, de que é na crise que aparecem as grandes oportunidades. Isso pode parecer meio clichê para você, tá? Mas tem o seu fundo de verdade. No momento atual, a maioria dos analistas concordam que as melhores oportunidades nesse momento estão nos fundos de shopping centers, né? Muitos deles pensam dessa forma. Por quê? Porque o segmento de shopping centers foi sem dúvida um dos mais afetados nessa crise e as cotas dos fundos de shopping foram as que tiveram maiores quedas, em alguns casos de até 40% do seu valor. Então, inclusive, boa parte desses fundos suspendeu a distribuição de dividendos aos cotistas. Por quê? Porque os lojistas ali do shopping, muitos deles ficaram inadimplentes, renegociaram o aluguel, então ficou complicado. Mas você pode estar se perguntando, né, João, como é que um fundo que caiu mais de 40%, né, que parou até de pagar dividendos, como é que isso pode ser uma boa oportunidade? Esse tipo de pensamento é natural, né, pessoal? Porque parece lógico você investir em algo que teoricamente está afundando, né? Mas a questão é que quando a gente analisa um fundo imobiliário de tijolo, você tem que focar em um negócio chamado de patrimônio líquido do fundo, tá? O patrimônio líquido é calculado a partir dos laudos de avaliação imobiliária, né? Avaliação dos imóveis, do valor de mercado deles, que os fundos possuem. Então, eu sei que é difícil, mas ao analisar um fundo, você tem que deixar um pouco de lado o valor das cotas e focar no patrimônio líquido do fundo, ou seja, no ativo real que existe por detrás desse fundo. O fato é que mesmo que 100% dos lojistas de um shopping tenham parado de pagar aluguéis, né, por alguns meses, por uma situação excepcional, como é o caso da pandemia, o valor de mercado do imóvel pode cair, vamos dizer, 10%, tá? Mas uma queda de 40% simplesmente não é algo racional, não é algo razoável, tá? Então, o valor das cotas não tem relação direta com o valor dos imóveis do fundo. Uma queda muito radical do valor das cotas é, na verdade, assim, um reflexo do desespero, do pânico dos investidores, uma coisa emocional, um efeito manada, que não afeta na mesma proporção o valor dos ativos reais por detrás do fundo, certo? No mercado imobiliário convencional, quando você tem uma boa reserva de oportunidade e encontra ali um imóvel com bom desconto, né, com preço até abaixo do próprio custo de reposição do imóvel, o que é que você normalmente faz? Né, como é que você pensaria? Você vai entender aquilo como uma boa oportunidade e vai comprar, tendo dinheiro, né? Então, essa é a mesma linha de raciocínio dos analistas quando eles te recomendam a comprar cotas de fundo de shopping nessa crise. É comprar barato agora, né? E confiar que passando a pandemia, com as operações dos shoppings voltando à normalidade, esses fundos vão voltar a se valorizar e os dividendos habituais vão voltar a ser pagos aos seus cotistas. Bom, mas nesse intervalo, né, entre esses dois extremos, do fundo de renda fixa e dos de shopping, existe uma boa variedade ali de fundos que podem ser boas opções para você, né, mas que você deve analisar caso a caso. É o caso, por exemplo, dos fundos, tá? Os chamados de FOFs, os Funds of Funds, né? Esse tipo de fundo possui cotas de vários fundos diferentes, né? O que permite a eles uma boa diversificação de sua carteira. E você sabe que diversificação, ou seja, colocar seus ovos não em uma, mas em várias cestas diferentes, ajuda a mitigar o risco global de uma carteira de investimentos. Então, na prática, você percebe que as cotas dos fundos de fundos são menos voláteis que a dos demais fundos, né? Trazem um retorno ali bem próximo da média de ganhos, né, do mercado de fundos imobiliários na Bolsa. Ainda uma outra vantagem que eu diria assim, dos fundos de fundos é que alguns deles têm aproveitado esse momento para poder
rebalancear a sua carteira de ativos, né? Fortalecendo algumas posições aqui e ali, né? Em cotas de fundos que caíram muito na crise, em oportunidades. Eles fazem isso pensando, lógico, numa valorização futura desses papéis que possa trazer potencial ganho de capital para os cotistas, né? E isso é muito bom porque os fundos eles têm acesso em primeira mão a essas oportunidades através do mercado secundário, né? Muitas dessas oportunidades do mercado secundário são restritas a investidores profissionais, algo que está assim completamente fora de alcance dos pequenos investidores e você pode ter acesso através do fundo de fundos. Uma outra dica para você analisar os fundos de fundos além de considerar esses outros dois critérios que eu mencionei, é você verificar também a liquidez do fundo, tá? Ou seja, você analisar o volume das negociações das cotas desse fundo nos últimos 12 meses, pelo menos, para você garantir que você vai ter liquidez necessária para resgatar o seu valor aplicado com mais facilidade em caso de você ter necessidade, né? Nunca se sabe, então você tem que estar preparado para isso. Um outro tipo de fundo que pode ser interessante na crise são os fundos logísticos, tá? São fundos que têm em seu portfólio grandes, modernos galpões, centros de distribuição locados a grandes empresas, né? Os fundos logísticos são interessantes nesse momento, eu diria assim, por 3 motivos, tá? O primeiro, até que a gente já comentou, é o fato de serem lastreados em ativos reais, né? Por ter um valor patrimonial associado a um imóvel, né? De alta qualidade por detrás do fundo. E o valor de mercado de um imóvel desses não vai assim oscilar do dia para a noite, né? Na mesma proporção que os valores das cotas, por exemplo, por mais complicado que seja o cenário no momento. Além disso, mesmo que o contrato de locação eventualmente venha a ser quebrado pelo inquilino e o imóvel fique ali temporariamente desocupado, logo vão surgir outros potenciais inquilinos, potenciais interessados, porque o imóvel é de alta qualidade, né? Ele é um imóvel multifuncional, tem tecnologia embarcada, tem uma boa qualidade construtiva, é bem localizado, próximo de grandes centros de distribuição, de aeroportos, ferrovias, malha rodoviária e assim por diante, tá? Então ele não vai ficar ali no mercado por muito tempo. O segundo motivo é que os contratos de locação desses ativos são geralmente assim, contratos atípicos, ou seja, contratos de longo prazo. Muitos desses contratos se estendem desde o momento presente até muitos anos à frente, ou até décadas à frente, né? Quando um fundo logístico se propõe a construir um galpão para alocar um inquilino, que a gente chama de build to suit, né? Ou mesmo comprar um galpão de uma empresa para poder alugar ela própria, para ela levantar capital, que a gente chama de sale and leaseback, o fundo se certifica de colocar um prazo bem extenso no contrato de locação, tá? Eu estou falando aqui de prazo de 10 anos no mínimo, tá? Mas pode ser até de 20, de 25 anos. E além disso, o fundo costuma definir uma multa bem gorda para o caso de uma rescisão contratual. Frequentemente ali do mesmo valor do imóvel ou até do valor desse imóvel corrigido. Então, por pior que seja o cenário, o inquilino vai pensar 2 vezes ou mais, né? Antes de quebrar esse contrato, para poder não pagar essa multa aí de grande volume. O terceiro motivo dos fundos de logística poderem ser um bom negócio para você agora é que os inquilinos desses imóveis são inquilinos de grande capacidade financeira, né? São de grande qualidade. São, por exemplo, grandes varejistas, né? Com atividades que foram consideradas essenciais nessa pandemia. Então, mesmo durante a pandemia, essas empresas continuaram ativas, abertas, faturando, né? Não tiveram essa queda tão grande. Podem ser, por exemplo, empresas do setor de comércio eletrônico, né? Um nicho de mercado que tem se expandido muito nessa crise, na contramão de tantas outras atividades econômicas que foram impactadas negativamente, né? São normalmente empresas muito bem estruturadas, empresas organizadas, com bom balanço, com caixa forte, que possui boas práticas de governança corporativa. Algumas dessas empresas são até companhias abertas na bolsa, né? São empresas que estão na mira daquelas agências de rating e que não vão assim querer baixar seu rating, não vão querer baixar o interesse por suas ações por causa da inadimplência de alguns aluguéis. Tá? Então, fundos logísticos tendem a manter, mesmo durante a crise, uma receita contínua, né? Continuar pagando aqueles dividendos aos cotistas, mesmo que os valores de alguns contratos tenham que ser renegociados por uma situação pontual aqui ali com esse ou com outro inquilino. Bom, pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje, tá? Note que o que eu te passei aqui nesse vídeo foram algumas dicas, né? Alguns princípios básicos
que podem ser úteis para nortear a sua tomada de decisão nesse momento, para você analisar os fundos imobiliários para investir durante essa crise. É claro que o que eu falei aqui não necessariamente é uma verdade absoluta ou se aplica em todos os casos, todos os tipos de fundo. Na verdade, no caso de oportunidades, por exemplo, nem todos os fundos que caíram muito de valor são boas oportunidades, mesmo sendo de shopping centers, né? É necessário aí da sua parte uma análise mais criteriosa desse fundo, dos ativos que ele possui, da filosofia de investimento do gestor, do longo prazo, os riscos inerentes a esse segmento, para só depois você poder concluir se essa é uma boa oportunidade para você ou não. Tá? Agora a bola é com você, você vai ter que se aprofundar nessa análise e estudar a respeito. Mas eu realmente espero assim, que você tenha gostado das informações que eu trouxe aqui, se você achou que o conteúdo que eu abordei aqui foi relevante, se te ajudou de alguma forma, em algum aspecto, na sua busca por fundos para investir, eu te convido agora a você se inscrever no meu canal do YouTube, me seguir nas redes sociais, deixar o seu curtir no vídeo, deixar o seu comentário, né? E se você conhece alguém que você acha que também poderia se beneficiar com o conteúdo desse vídeo, então eu peço que você compartilhe o link desse vídeo com essa pessoa, tá? Para que ela também possa ter acesso. Eu conto com a sua ajuda, mais uma vez eu peço o seu apoio nisso, para que a gente possa juntos levar adiante essa missão de ajudar as pessoas a alcançar a liberdade financeira investindo em imóveis, tá certo? Agora eu me despeço aqui de você, te aguardo muito em breve no próximo vídeo, um forte abraço e até lá!